Olá, queridos irmãos, a paz esteja convosco. Assim como Jesus saudava os seus discípulos, eu quero saudar você com essa paz. Essa paz é o que deve nortear esse momento da sua e da minha vida. É a paz que torna-se diferencial entre você e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve. O desespero, a preocupação exacerbada, o medo exacerbado, todos esses fatores de inquietações fora do normal, fora do comum, não é conveniente a um cristão. Isso até denota falta de fé, configura falta de fé. Então, você precisa viver esse momento, atravessar esse momento, ainda que com supostas perdas ou mesmo com perdas, eu e você atravessar com paz. Esta paz que Jesus nos deu quando disse: a minha paz os dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Querido, esse é o diferencial nesse momento. É o teu diferencial, porque está além das circunstâncias. O mundo não pode te roubar essa paz. Ninguém pode te roubar essa paz. Nosso tema é Assim Falou Jesus, como assim foi o tema dos 2 últimos vídeos. Hoje estaremos trabalhando com a seguinte abordagem: situando o momento da humanidade com a escatologia. Ok? No último nós falamos um pouquinho, fizemos um percurso histórico, pegamos aquelas citações de Jesus, os fatos que Jesus disse que deveria acontecer e alguns que já aconteceram, e fizemos um pequeno percurso de maneira muito sintetizada, muito resumida. Fizemos então um percurso histórico desses fatos, apontando com os textos de Jesus, ok? Com as citações de Jesus. Versículo 9, né, em Lucas capítulo 21, do 5 ao 28, lembrando que é o texto que nós estamos trabalhando, tudo bem? Então, abra sua Bíblia em Lucas 21, do 5 ao 28, com seu caderno, com sua caneta, para, caso ocorra uma necessidade de você fazer anotações, tudo bem? Olha o versículo 9, tem uma expressão bastante interessante. É necessário que essas coisas aconteçam. De maneira muito implícita, uma perguntinha retórica, que você pode responder dentro. Mas por que é necessário que essas coisas aconteçam? Por que Jesus disse isto? Vamos apontar, pelo menos conjecturar, alguns supostos motivos, mas com um olhar dentro da perspectiva de Deus. Lembrando que Deus é um ser moral, que Deus é justo, que Deus é santo. Moralidade, justiça e santidade são atributos comunicáveis. É o que Deus espera dos homens. Isso é possível com que os homens sejam, uma vez que esses homens tenham passado pela cruz, pela regeneração. É possível que eles sejam justos, morais, justos e santos. Isso é possível. Okay? Então, a Bíblia revela esse caráter de Deus. Esse caráter que é comunicável, transferido aos homens. Tá? Isso é revelado em toda a Escritura, certo? Mas no primeiro momento eu quero que você se assegure no caráter amoroso de Deus. E você entenda que Deus é bom. E a Bíblia fala que Deus é bom e bom a todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. João vai falar nas suas epístolas que Deus é amor. A Bíblia fala que Deus então é perdurável. Um texto de Tiago 1,17 fala que em Deus não há mudança e não há sombra de variação em Deus. Quem muda é você e eu. Nós sofremos variações e mudanças de acordo com as variáveis, de acordo com as circunstâncias, mas Deus não. Deus é perdurável. Entenda isso. Nada que aconteça no mundo ou na sua vida em particular irá macular o caráter bondoso e amoroso de Deus. Deus não sofre alterações. Não entenda Deus pelo deísmo. O deísmo diz que Deus é como se fosse um relojoeiro que construiu um relógio, criou seu mecanismo e deu corda e deixou o relógio trabalhar por si. Ou mesmo, uma analogia, é uma folha lançada ao vento, que está ao léu, que está à deriva, um barquinho sem controle, um barquinho sem o seu leme, um barquinho diante de uma tempestade que está à deriva. É semelhante
a posição do deísmo. O deísmo coloca assim, né, usando isso como essas figuras, essa metáfora como uma analogia, que Deus é um Deus deísta, é um ser deísta, criou o mundo e abandonou ao léu da sorte. O mundo está ao acaso. Deus não se envolve com as questões da humanidade. Deus, em outras palavras, muito simples, usando disciplismo, Deus não está nem aí com nada. Nunca pense assim. Deus, nosso Deus, ele tem o controle da história dos homens. Embora o profeta Isaías vai dizer, se você conhece esse texto, que Deus habita no alto e sublime trono. Por ser um Deus transcendente, Deus não está essencialmente falando, não está amalgamado com a sua criação. Deus não pertence à essência da sua criação, mas Deus é fora dessa criação. Essa é a ideia da transcendência. Deus não tem envolvimento intrínseco com as obras da sua mão, com a sua criação. Isso é um Deus transcendente, um Deus que não se mistura, que não está além das questões dos homens. Mas não esqueça também que o mesmo texto de Isaías fala que Deus habita com aquele que tem um coração contrito, o coração quebrantado. E vamos encontrar Jesus falando que Deus cuida dos pássaros, cuida das aves dos céus e cuida dos homens. Mateus capítulo 6 vai falar isso. Então o nosso Deus, ele é presente, é um Deus imanente, Deus que se faz presente à obra da sua criação, um Deus presente nas questões existenciais da humanidade, dos seus filhos. O que essa pandemia tem mostrado? Quero usar aqui uma expressão que eu criei, Operação Nabucodonosor. Lembra do Nabucodonosor, aquele rei soberbo, rei da Babilônia, um rei que se denominava rei dos reis, um rei que não se curvava diante de Deus e foi acometido de uma enfermidade, de um transtorno que levou a que ele se rastejasse entre os animais, fosse comer relva com os animais. Então Deus fez com que a soberba daquele homem caísse, daquele monarca caísse por terra. Penso que Deus está tratando a arrogância da humanidade. Deus está tratando com a dureza do coração dos homens. Os homens insistem em tirar Deus da pauta da sua existência. Entendo que Deus é Senhor de todas as coisas, Senhor da vida dos homens, mas não é assim que a humanidade enxerga Deus, tem tirado Deus da sua existência. Interessante, pensando aqui de maneira elucubrando, viajando um pouquinho nos pensamentos, nós somos tão senhores de nós mesmos, somos tão poderosos, que estamos sendo apavorados por por um micro-organismo. O nosso inimigo, já notou, é um inimigo que você não vê, é um inimigo que não se vê a olhos nus, é um inimigo invisível, é um inimigo acelular. Nós estamos brigando aí com um vírus. Olha como a Bíblia nos classifica, o Salmo 103, 14 e 15 fala assim: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. O homem é isso, é classificado como alguma coisa que pode ser, digamos, sofrer alterações, que pode morrer como se morre uma planta diante do sol. O homem é mortal, o homem tem seus recursos limitados, E o que é interessante é que nós estamos sendo derrotado, abre e fecha aí aspas, por um vírus. 1 Pedro 2,4, Pedro usa a figura da relva, do mato, para comparar a vida humana, a vida do homem. O homem é como uma relva, como um mato, que nasce e morre. Jó 14, versículo 2, Jó compara o homem como uma flor, tão sensível, tão frágil,
assim é a vida humana. Tiago 4:14 compara o homem como um vapor, né, que aparece por um tempo e logo se desvanece. Assim é a vida humana. A Europa tirou Deus da sua pauta de existência, preferindo todo tipo de filosofia humanista, materialista, como exemplo o marxismo cultural, assumindo um ateísmo declarado. A Europa, que um dia foi palco de tantos envolvimentos, tantos congressos, tantos envios de missionários, a Europa que cristianizou o mundo, digamos, as Américas. O que é hoje a Europa? O que é hoje um continente que se afastou de Deus por meio do materialismo, por meio do ateísmo, e declarado. A Europa que foi palco de grandes eventos para a eclesiologia, para a história da igreja. Esta pandemia visa colar todos os joelhos ao chão. As nações, para que elas, de forma humilhante e com muita humildade, se dobre diante da majestade, engolindo a sua autonomia, a sua soberba, a sua independência de Deus. Então, um dos fatores que implica, que é, digamos, aplicável à pandemia do qual estamos vivendo, é que Deus quer que os homens arrogantes, que são senhores de si, que são sabedores, que são detentores de todo o poder, se dobrem diante dele. Não é isso que vai falar Paulo em uma das suas cartas, né? Quando ele vai dizer, Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, quando Paulo vai colocar que diante de Deus, se a memória não me falhe, versículo 11, irá se dobrar todo o joelho, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então os homens vão se dobrar, estão se dobrando diante de Deus. Não somente a operação Nabucodonosor, mas a operação Oleiro, né? um outro termo, uma outra expressão que eu criei, né, para que possamos desenvolver uma ideia. Operação Oleiro, né? Deus fará novos vasos nesta fase, para que nós deixemos nossas faltas, né? Ou mesmo nossa falta de devoção, para que nós abandonemos a nossa carnalidade, para que nós tenhamos desejo da oração, desejo da busca, desejo da palavra, sede da palavra, para que nós voltemos às Escrituras, para que nós voltemos a ter prazer em passar momentos, horas em oração, ter vida de comunhão com o Senhor. E até para que nós possamos despedir pecados das nossas vidas. É interessante isso. Também o desapego a esta vida, para lembrar que não temos morada permanente aqui, que nós somos cidadãos estranhos a este mundo, e que você é um cidadão dos céus, e que você foi feito para a eternidade. Eu entendo isso como uma ação corretiva de Deus também à igreja. Você vai encontrar isso no livro de Hebreus, capítulo 12, se a memória não me falhe, do 6 em diante, você vai encontrar dizendo que Deus açoita e corrige todo aquele que Ele ama e todo aquele que Ele tem por filho. Então a igreja também, de tabela, passa por uma ação corretiva de Deus. Isso é importante. Mas nem tudo é ruim. Estranho dizer isso, né? Há coisas que Deus está fazendo no campo da moralidade, no campo da espiritualidade, né? Coisas boas até. Por exemplo, um momento de reflexão da sua vida espiritual. Como está a sua vida com o Senhor? É o tempo de você sinalizar, de você criar um meio, de você perceber como que está a sua vida com Deus. É um momento de acerto de contas até. É um momento em que você precisa entender que as portas também do Evangelho estão escancaradas. Além de mensurar as questões da sua vida espiritual, também existe uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Nunca foi, digamos, tão propício, né, a pregação do Evangelho do que nesse momento. Quando falo nunca, me refiro ao momento que nós estamos vivendo.
É um momento que se abre oportunidade para que você fale de Cristo, para que você desenvolva aqueles pontos da salvação para o pecador, para que você acalme essas pessoas e você mostre a elas que há esperança em Cristo. É um momento evangelizador, ok? Nem que seja pelo medo, nem que você aproveite um momento de medo, um momento de pânico e utilize esse meio como uma ferramenta para a pregação do Evangelho de Jesus. Oportunidade de você exercer a sua fé. O justo viverá por fé, não esqueça disso. Agora é um momento que mensura, é um momento que sinaliza se você é alguém que confia no Senhor. Teremos alguns prejuízos, podemos ter supostas perdas, ou mesmo perdas, podemos ter prejuízos econômicos, podemos até ser acometidos dessa enfermidade, e podemos até sermos vítimas fatais, nós não sabemos. Mas o justo viverá por fé. Não esqueça disso. É uma oportunidade de você exercer o amor e a misericórdia para com os ímpios e para com seus irmãos. Você, de repente, uma situação que você possa ter um engajamento, um envolvimento em cuidar de pessoas, em se doar, em doar alimento, em doar alguma coisa que você possa abençoar uma outra pessoa. É momento de se doar. Momento de exercer misericórdia, exercer o amor. Que Deus possa te abençoar. Que essa palavra venha te dar esperança, venha te dar força para você continuar servindo a Deus. Que se alguma coisa não está boa, não está bem na sua vida, é hora de se arrepender, é hora de pedir perdão, é hora de recomeçar de novo, é hora de pedir que Deus te faça um novo vaso. É hora de busca, é hora de você rever como está a sua vida com Deus. Se você tem prazer nas coisas de Deus, esse é o momento propício. E como está a sua fé? Você está sem paz? Você está inquieto? Você está com muito medo? Alguma coisa não está bem em você. Não é compatível a fé cristã. Um medo exacerbado, exagerado. Jesus é o príncipe da paz neste momento da sua vida. Oremos ao Senhor. Deus e Pai, eu te louvo, porque Tu és o príncipe da paz. Tu és aquele que promove sobre os nossos corações a Tua paz. Aconteça o que acontecer, Senhor, possamos caminhar confiantes, Senhor, Te servindo com fidelidade. Senhor, servindo ao mundo nesses dias, pregando a Tua palavra nesses dias, porque nos é oportuno pregar a Tua palavra. E renova a nossa fé, Senhor. Renova a nossa vida. Se estamos errados, se há coisas para ser... Há pecados para ser abandonados e confessados. Senhor, este é o momento que Teu Espírito possa nos convencer disso. Eu oro e peço a Tua graça na vida dos Teus filhos. Guarde-os e livra-os de todo mal. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos. Deus vos abençoe. São 3 vídeos. Esse é o último. E você pode então rever os demais se assim você achar necessário. Muito obrigado. Deus abençoe.